Olá, meu nome é Gislaine do canal Gigi pelo Mundo, seja bem-vinda again. E no quadro de hoje, Conte-me Tudo e Não Esconda Nada, eu convidei a Carol. A Carol, ela já foi au pair na Irlanda e já foi au pair na Holanda. E hoje é imigrante em Portugal. Se você também é au pair ou é ex-au pair e quer participar do quadro Conte-me Tudo e Não Esconda Nada, entre em contato comigo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os meus contatos. Pode entrar em contato pelo Instagram ou pelo e-mail. Fica à vontade. Se você quer saber detalhes, como que a Carol conseguiu ser au pair na Irlanda e na Holanda, fica aí. No meu canal. Olá, tudo bem? A Carol, ela já foi au pair na Irlanda, na Holanda, e hoje ela mora lá na Holanda, hoje ela mora em Portugal, né? E eu convidei a Carol para falar um pouco do au pair na Irlanda, né? E também falar um pouquinho ali da Holanda, que ela foi au pair, né? Um ano lá na Holanda e foi 4 meses, né, na Irlanda, né? Primeiro, eu sempre pergunto, né, para as meninas como que elas descobriram o programa de au pair. O primeiro programa, né, que você participou de au pair foi na Irlanda, né? Como que você descobriu, né? Porque você não foi com visto de au pair para a Irlanda, né? Sim, na verdade, assim, eu fui para a Irlanda com outro visto. Eu fui para fazer um intercâmbio mesmo, de estudo e trabalho, que a Irlanda é um dos países, né, da Europa que permite tanto você estudar como trabalhar. Só que o objetivo principal é o estudo mesmo, né? Que seria o quê? A gente compra um curso de 6 meses de inglês e você pode trabalhar um part-time, no caso 20 horas, legalmente, né, falando. Você pode trabalhar 20 horas por semana. Então, assim, na Irlanda, vale lembrar que não era legalizado, né, o au pair. Então, você até acha no Au Pair World, tem alguns sites e coisas assim, mas você não consegue sair do Brasil para ser au pair lá. Você tem que ir com outro tipo de visto, que é o caso que eu fui, né, como estudante. Que foi 6 meses de estudo e mais 2 de férias, que daí você tem esses 2 extras que você pode, inclusive, trabalhar 40 horas Sim. nessas férias é permitido. E foi lá que eu encontrei a família e que fiz o au pair, no O caso, au por um pair, tempinho. mas então você saiu já com o objetivo de intercâmbio, né? Do que você ia Sim. trabalhar, você não sabia. Não, até porque assim, tudo depende do teu nível de inglês, e o meu objetivo principal era aprender inglês, porque eu tinha um inglês muito básico do Brasil, muito mesmo, e para mim, assim, o início foi um pouco complicado, conseguir alguns trabalhos específicos que trabalhava mais com o público, porque quanto mais você tem que falar, né, com o público, mais você precisa de nível de inglês, e eu não tinha muito, né, então isso foi um desafio inicial, Sim. mas deu tudo certo. Ah, que bom. Mas é assim que você chegou lá na Irlanda, você já foi atrás de uma família ou não? Foi um processo, né? Como que foi? Na verdade, não, foi muita sorte, porque assim, na Irlanda, como eu te falei, né, não tem o au pair e tal, não é tão conhecido assim, só que quando você chega lá, você acaba encontrando muitas famílias que precisam de apoio, né? Então, por acaso, eu tinha alguns conhecidos que eu já tinha feito alguns contatos antes de chegar na Irlanda, né? Algumas Uhum. brasileiras e algumas meninas e tal, e eu meio que fiz amizade com essas pessoas. E quando eu tava mais ou menos uns 2 meses, já tava procurando emprego e não tava conseguindo muito, assim, uma menina me indicou. Ela disse que uma pessoa que ela conhecia estava indo embora para o Brasil e que cuidava dessas crianças e que se ela quisesse eu me indicaria. Então eu Uau. conversei já com a família, no caso com a mãe das crianças, né, a host. Por e-mail eu conversei mais ou menos uma semana e aí quando foi no sábado ela pediu para eu ir na casa lá conhecer eles, porque daí foi uma entrevista mesmo cara a cara e ela gostou e ela já disse, olha, se você quiser você já pode se mudar semana que vem, pode trazer suas coisas e a casa tá aberta já. Foi muito rápido. Foi assim uma indicação numa semana e na outra semana eu já me mudei para casa. Foi bem rápido. Nossa, que legal, porque assim, normalmente, né, eu também fiz intercâmbio na Irlanda, né?
Eu já saí daqui do Brasil com o pacote, né, fechado, a escola, eu fiquei numa host family também, né, mas não para cuidar nada, só para como hospedagem, né, e eu já tinha pago tal, um mês. E no seu caso, Sim. você saiu do Brasil já com Não, um... na verdade, eu saí mesmo estilo do Brasil, eu também fiquei uma semana, na verdade, só na casa. Eu não fiquei na casa de host family, eu fiquei numa, tipo, uma república, que era Ah, da sim, agência tinha essa mesmo. opção. E aí depois você tem que sair e procurar uma moradia. Então eu cheguei a morar com algumas pessoas lá, assim, dividir casa. Só que daí, Uhum. como eu falei, eu estava mais ou menos uns 2 meses quando eu encontrei essa família, então eu saí da casa, né? Passei a minha vaga para outra pessoa e aí fui morar com a família. Então foi que eu morei, deu quase 4 meses, assim, 3 meses e algumas semanas, assim, quase Aham. 4, com essa família, que era o que eles precisavam mesmo. Por um período mais curto, né? Eu já Aham. entrei sabendo que não seria tão longo, mas foi bem, bem interessante para mim. E eu não imaginava que o meu primeiro emprego já ia ser esse, porque eu não tinha praticamente experiência, sabe? Nada, assim. E eu deixei ela bem ciente disso, assim, sabe? Então eu fui au pair sem ter experiência praticamente na Irlanda. Ah, que legal. Então, tipo, você não tinha experiência e deixou claro, né? Você jogou limpo Sim, com a família, né? Que é o que a gente tem que fazer sempre, né? sim. É, e o seu inglês fazia 2 meses que você estava lá, então não era. Era bem básico ainda, era bem básico, assim, eu consegui evoluir rápido, sabe? Porque também a host mommy, ela me ajudou muito, porque ela, assim, por exemplo, alguns utensílios ou coisas dentro da casa, ela colocava uns bilhetinhos com o nome. E foi muito legal, porque ela sabia da minha dificuldade, mas ela foi super tranquila quanto a isso. Assim, eu fui muito sincera com ela em relação a tudo, a inglês, a não ter experiência e nada. Mas o que ela precisava mais era de uma ajuda, sabe? Porque eram 4 crianças. As crianças não eram tão pequenas, mas eram 4 crianças, então elas faziam muita bagunça, Sim. elas, tipo, jogavam brinquedo para tudo quanto é lado, elas tinham a rotina delas, tinha aula de piano, tinha vários esportes, porque, enfim, eles fazem vários esportes, então eu ajudava mais na parte, assim, de fazer os lanches, fazia almoço para eles, Organização, né? organização, basicamente, porque a menina mais nova, ela tinha 6 anos, ela já era grandinha. Tanto que eu não precisava dar banho neles, nem nada, porque eles eram super independentes, mas era mais uma ajuda para a mãe mesmo. Aham. Então, É, por que é isso que uma deu certo. característica, né? Eu acredito que é uma característica das crianças europeias ser assim, independente, né? Elas não são Sim. aqui. Eu acredito que aqui no Brasil é normal uma criança de 6 anos ser, nossa, totalmente dependente, ter que dar banho, nossa, Sim. dependendo aí, Sim, né? tomar Bem banho, assim, eu diferente. nunca precisei dar banho em nenhuma delas. Elas tomavam banho sozinhas. A única coisa que eu fazia às vezes era ajudar a secar o cabelo das meninas. Uhum. Mas em relação a isso era bem tranquilo, então eu ajudava mais na parte mesmo da organização da casa também, me Aham. ajudava com a parte dos lanches, né? Eu fazia as lancheiras, né, para levar para a Aham. escola, deixava tudo pronto já na noite anterior, para no dia de manhã ela só tiravam da geladeira e colocavam na mochila, depois lavava, eu organizava os quartos também, fazia alguma coisa de limpeza na casa também, principalmente na sexta-feira, a mãe, ela já tinha me falado que ela queria alguém que ajudasse mais na limpeza da casa nas sextas-feiras, Aham. que era uma limpeza um pouco mais profunda, assim, né? Passar Uhum. mesmo o aspirador de pó e, enfim, a roupa não, eu não cuidava, era eles que cuidavam, eles lavavam as roupas. Eu só lavava as minhas, mas era basicamente isso, assim, ajudar um pouco nas tarefas da casa mesmo, porque como Sim. era uma família grande, né, era bem Ah, bagunçado às vezes. sim. E também essa faxina na sexta, mais profunda, né? Não chega um terço da nossa faxina aqui do Brasil. Sim, era mais Então, básico, assim, só era cansativo mesmo porque a casa o tinha 4 andares, era gigante a casa, era tipo 4 andares, nossa, era muito grande mesmo.
Então tinha 4 banheiros, né? Tinha. Ixi, era grande a casa, Era sabe? muito. Então era isso que era mais cansativo, porque eu tinha que passar, por exemplo, o aspirador de pó em tudo, então era bem gigante, sabe? Mas fora isso, assim, não era esse deep clean que a gente faz no Brasil de jogar água, que eu adoro. Né, que é bem diferente de lá da Europa. Até o Sim. banheiro, né, não lava com água, pelo menos. Não, Eu é lavo. tudo no sprayzinho, nos É, paninhos, nos produtinhos. Fica limpo, porque a gente que é brasileiro deixa no fim das contas limpo, né? sim, com Mas certeza. a gente tem algumas regras, não dá pra. Nem tem ralo, né, nos banheiros, É, nem assim, tem. tipo, É, não tem fora, nada. sabe? Tem só mesmo no chuveiro lá mesmo, sabe? Que É, geralmente é banheira, né? Aqui na Europa tem é, muita banheira, na verdade. A gente entra dentro da banheira pra tomar banho, para tomar banho. basicamente. Mesmo que toma banho em pé, né? Mas entra na banheira, Entra basicamente na isso. verdade. E eu queria saber, você até comentou que a relação, né, entre você e a Host Family era boa, então você não chegou a ter nenhum problema com eles nesses meses que Não, você. não. Na verdade, assim, depois de um tempo que eu fui embora, assim, eu digo, hoje em dia eu não tenho praticamente contato mais com eles. Eu até uma vez mandei e-mail e tal, mas assim, não sei se receberam, se não, mas assim, por enquanto que eu tava lá com a família, foi super tranquilo, eles me tratavam super bem, eles sabiam das minhas dificuldades com inglês, com, Sim. enfim, com, né? Com não ter tanta experiência, mas eles precisavam mesmo era de uma mão extra. Então, Aham. eu acho que eu cheguei para ajudar ela, então ela estava feliz sempre, sempre me agradecia, sempre elogiava. Ah, e detalhe, por exemplo, na Holanda a gente recebe por mês, né? Eu, pelo menos, recebia por mês. Na Irlanda é muito comum a gente receber por semana. Então, Ah, eu recebia toda sexta-feira, quando eu terminava, né, o meu expediente, digamos assim, que eu estava de folga. Eu tinha os aham. finais de semana sempre livre. Eu trabalhava para eles de segunda a sexta. Nunca Uhum. precisei fazer, tipo, trabalhar no final de semana para essa Ora, eles. família. Uhum. Eu fiz alguns babysitting, mas durante a semana eu fiquei, eu acho que umas 2 ou 3 vezes que eles foram em jantar ou eventos, coisa assim. Mas daí ganhei extra também. Mas eu ganhava toda sexta-feira, eu ganhava o meu pocket money, né, da semana. Eu Aham. ganhava toda sexta. E deixa a sua schedule, né, na casa não interferiu no seu curso? Você teve que mudar de horário, de curso? Então, na verdade, assim, eu conseguia estudar, eu estudava de manhã, eu começava das 9, eu acho que era 9 ou 9h15, não lembro bem, até 12h30, mais ou menos, e aí eu tinha horário um pouco livre ainda, e eu precisava começar às 3 da tarde, então, assim, a família não morava no centro da cidade, onde era a minha escola, então eu precisava pagar transporte, né, eu pagava por semana também o transporte, eu acho que era 18 euros a semana, uma coisa assim, e aí era Uhum. ilimitado, né? Podia usar durante 7 dias ilimitado. Em Dublin é mais ou menos assim, não é bairros, né? É por números. Por exemplo, a minha escola era número na Dublin 2 e a casa era em Dublin 18. Então, assim, levava uns 30 minutos de metrô, mais ou menos, para chegar na casa. E ainda caminhava mais uns 5, 10 minutos. Mas eu tinha esse tempo, então eu começava das 3 às 7, mais ou menos, que era o horário que a gente jantava, eu ajudava a recolher as coisas da mesa. As crianças tomavam banho sozinhas, então não tinha problema. Basicamente, eu ajudava com o restinho ali da tarefa da cozinha e depois subia já estava livre. Era basicamente isso. E você que combinou o valor, né, do pocket money ou já tem um valor base? Na verdade, na Irlanda, como eu disse, não é legalizado nem nada, é mais ou menos assim. Claro que as famílias têm mais ou menos o que eles pagam, assim, é uma ideia, sabe? Mas eu ganhava 100 euros por semana. Eu ganhava Ah, tá. 100 euros, mais ou menos era isso que as meninas ganhavam. Algumas famílias pagavam um pouco mais, outras famílias queriam pagar um pouco menos, mas era mais ou menos isso. E para mim era um dinheiro bom, porque, né, eu basicamente não tinha custo nenhum de moradia, de alimentação, de nada. Eu só tinha os meus gastos pessoais, né? Que daí o transporte eles não pagavam, então era eu que pagava. Crédito para o celular, né? E Sim. basicamente só isso.
Porque não precisava comprar comida, não comprava nada dessas coisas extras, sabe? Não precisava. Pagava Assim. aluguel, né? Não pagava aluguel. Então, assim, pra mim foi uma época muito boa que eu tive no intercâmbio lá, porque fora que também, né, eu não dividia quarto nem nada, porque na Irlanda a gente divide quarto, lá é bem complicado de achar, sabe? E muito caro mesmo. O custo de vida lá na Irlanda é muito caro. Então, pra mim foi ótimo, porque imagina, eu tinha um quarto de hóspede, que era um quarto todo arrumadinho, bonitinho pra mim. Não dividia quarto, morava numa casa super confortável. Claro que era um pouco longe da cidade, mas para mim valeu muito a pena. Eu gostei bastante da experiência. Ah, legal. E daí você ficou só esses 3 meses e já voltou 3, 4 meses e Sim. voltou para o Brasil ou depois você continuou Não, lá? aí é porque assim, eu tinha 8 meses, né, o meu visto de estudante, e eu fiquei os 8 meses. Então, assim, por exemplo, tava fechando mais ou menos os meus 6 meses de curso quando também eu saí da casa da família. E aí eu voltei para a cidade, no caso, mais para o centro, e voltei a dividir casa com os meus amigos. E depois daí eu fiz alguns outros trabalhos. Não foi nada muito fixo, mas fiz algumas coisas de tipo alguns cleaners, né? Eu fiz algumas limpezas, fiz festival de música, alguns eventos, limpezas em estádio de futebol e, enfim, lá tem uns esportes um pouco diferentes do que, né, a gente é acostumado, tipo futebol gaélico, enfim. Aí eu fiz outros trabalhos nesses últimos 2 meses, basicamente, Ah, que eu, sim. que eu ainda tinha, né? Só perguntando também, a nacionalidade eles eram irlandeses mesmo, a Host Family? Isso, a Host Family era toda irlandesa, assim, eles eram o pai e a mãe, né, os filhos todos nascidos na Irlanda mesmo. Não eram bem de Dublin, mas eles eram, acho de alguma cidade mais no interior, não lembro bem certo o nome agora. Era Irish, né? E era bem Era carregado o sotaque. muito! Tanto que quando os avós vinham, e aí eu tinha acabado de chegar na família e falava pouco inglês. Nossa, eu nunca entendi o que os avós falavam. A avó, no caso, ela era bem queridinha, ela sabia das minhas dificuldades, então ela evitava um pouco também de falar comigo, e era só o básico. Mas o avô queria conversar comigo às vezes, ele era um senhorzinho, e ele era de Cork. E Cork Não, é um dos sotaques mais difíceis, bem do sei interior. lá. É assim, eu basicamente falava sim e não, porque eu não entendia nem as perguntas. Gente, é um inglês muito difícil. Eu lembro que eu morava com um senhor e uma senhora, né, também. E o senhor que ficava mais em casa, ele, tipo, ele que era dona de casa e ela saía para trabalhar, né? E quando ela ficava em casa, menina, ela não me entendia, eu não entendia ela, era um rolo. Aí não é bem complicado. O Nossa, sotaque deles. Hoje em dia eu já me viro bem melhor no inglês, mas eu digo, quando eu ainda encontro algum irlandês, irlandesa por aqui, gente, o meu cérebro dá uma uma canseira. bugada. Dá uma canseira, porque daí tem que entrar o inglês, entender para poder responder, sabe? Porque não é um negócio automático como os outros, assim, que é mais fácil, sabe? É. Tanto que a minha host family da Holanda, eles são britânicos, eles não eram holandeses, mas eu já me entendia melhor com eles. Com Nossa, certeza, né? irlandês é bem complicado. É bem As crianças a complicado. gente até entendia mais, porque eles falam um pouco mais pausado e Aham, tal, e não falam tantas palavras assim muito específicas como os adultos aham, falam, sabe? Então sim. era mais ok. Sim. E daí depois você voltou para o Brasil, né? E daí, Sim. como que você descobriu a Holanda? Porque você falou assim, agora eu posso explorar. Então, assim, como eu disse, eu até falo para todo mundo, eu nunca pensei na vida em ser au pair, né? Eu já conhecia esse programa, já tinha ouvido falar, porque uma amiga minha já tinha feito nos Estados Unidos, mas assim, eu nunca tive aquele sonho, sabe, de ser au pair ou de qualquer coisa assim. Eu queria só viajar, era o meu objetivo. Tanto que eu encontrei esse intercâmbio da Irlanda, assim, por acaso também. E aí, no fim das contas, eu voltei para o Brasil, aí consegui um trabalho numa agência de viagem, que justamente era a mesma agência que eu comprei o meu intercâmbio. E aí, eu Uhum. me mudei de cidade, fui trabalhar para eles, trabalhei mais ou menos 6 meses, e nesse trabalho eu conheci a minha colega de trabalho que tinha sido au pair na Holanda. E Ah, assim, uma vez que você volta para o Brasil, que você teve uma experiência fora, você nunca mais é o mesmo. Você sempre está pensando, o que eu posso fazer para voltar para a Europa? E aí é ela me verdade. contou disso. Tanto que eu nem conhecia, nem sabia que tinha au pair na Holanda. E ela me contou assim, todo dia ela falava alguma coisa diferente, tanto que ela tinha feito até uma tatuagem enorme na perna,
assim, de tão boa que foi a experiência dela, e não sei o quê. E ela me contou e tal, e eu comecei a ficar curiosa. Só que a agência que eu trabalhava, né, não trabalhava eles não trabalham com au pair, eles trabalham só com outros tipos de intercâmbio. Porque eles falavam que au pair era muito dor de cabeça. Sim. Mas, enfim. E aí eu eu trabalhando na agência, eu fui numa agência concorrente que tinha au pair para tirar umas dúvidas, porque eu fiquei assim, ai meu Deus, eu quero saber um pouco mais disso. Eu estava insegura de ir realmente com o visto de au pair, mas eu queria muito sair do Brasil de novo. E no meu intercâmbio da Irlanda, eu visitei Amsterdã, eu fiquei apaixonada. Eu já estava, tipo, sonhando. Ai, meu Deus, eu vou ter que voltar. E aí foi que eu conheci o au pair da Holanda. Foi assim, foi por acaso, né? Uma pessoa que meio que me indicou. E aí também fiz lá. Nossa, que legal. E daí e o processo, né, para Holanda, demorou muito até você fechar, conseguir host family para embarcar? Assim, vou dizer mais ou menos um período para mim. Foi até bem rápido. Eu conheci essa menina, vamos dizer assim, em 2017, mas aí tive alguns problemas também e tal. Voltei para minha cidade, deixei o emprego, minha mãe também ficou doente, então voltei. Enfim, fiquei aquele resto de ano em Blumenau, na minha cidade. E aí, só que continuei pensando nisso. E aí, quando foi no outro ano, eu pensei, vou me programar para isso. Então, os primeiros meses do ano eu trabalhei bastante, peguei uns trabalhinhos extras para juntar um dinheiro mesmo. E aí fui atrás do au pair. Então, eu comecei o meu processo em maio. Foi quando eu fiz o contato com a agência. Comecei a procurar, né, o nome de agências e fiz o contato com a agência holandesa mesmo. E aí eu comecei o processo, que né, preencher aqueles formulários gigantescos, um monte de coisa, mandar fotos, criar perfil, isso, aquilo. Basicamente foi em maio, aí demorou também para receber um pouquinho, né, assim, a resposta deles. Aí eu tive as entrevistas. Aí fui passando o processo. Eu sei que eu fiquei online em julho, mas eu fiquei online, assim, foi metade de julho. Eu fiquei online basicamente 15 dias, mais ou menos. Mas logo já apareceu duas famílias. Eu fiz entrevista com a primeira família e eu tinha adorado eles já. Só que, por acaso, eu nem cheguei a receber resposta deles e já recebi uma outra família também para fazer a entrevista. E essa segunda família, eu fiz tipo uma entrevista num domingo e eles gostaram, porque eu já recebi uma resposta assim para fazer mais uma entrevista já na segunda-feira de novo, para eles conversarem mais um pouco comigo e as meninas. E foi assim muito rápido. Essa segunda família, eu nem tinha recebido ainda a resposta negativa da primeira família e a segunda família já estava super interessada. Uau. E eu sei que foi uma semana eu recebi um match dessa segunda família. E aí eu descobri também que a outra família já tinha conseguido uma outra menina, já tinha escolhido outra menina. Mas, e aí o meu match já veio assim em seguida. Com a segunda família que eu fiz entrevista, assim, eu já consegui o match ali em uma semana. E foi no comecinho de agosto que eu recebi meu match. Se eu não me engano, foi 7 de agosto. Foi assim, meu processo foi até rápido, digamos foi assim. Foi rápido. E daí você embarcou em outubro, né? Não, na verdade, em setembro. Foi um mês depois, basicamente. Aí já foi uma correria, né? Porque daí o processo, daí você tem que fazer exames médicos, você tem que ir em São Paulo, fazer a entrevista no consulado lá, né? Foi bem corrido, assim. E eu ainda estava trabalhando. Eu estava trabalhando lá na minha cidade, então, assim que eu recebi meu match, eu pensei, eu já vou falar. E aí eu tinha bem certinho um mês para dar o mês de aviso, sabe? E aí eu dei esse mês de aviso, foi naquela assim, eu recebi meu match num dia e depois de 2 dias eu já fui conversar com a minha supervisora e falei, olha, tô indo embora. Ela, oi, como assim? Como assim? Mas elas ficaram muito felizes por mim, elas adoraram, elas sabiam que esse era um sonho meu de novo sair, né? Porque todo mundo já sabia da minha experiência, todo mundo sabia que eu já tinha morado na Irlanda. E aí elas adoraram, elas ficaram bem felizes. E aí, depois de um mês, eu já embarquei, basicamente. Foi muito rápido, assim. Dia 22 de setembro, eu já embarquei. Foi bem rápido mesmo o meu processo. Sim, e teve bastante diferença, né, entre a host family lá da Irlanda, né, o programa lá, né, na Irlanda. Sim, bem diferente. O programa da Holanda, né? Assim, porque basicamente, assim, lá na Irlanda
é quase como se fosse um trabalho normal que eles têm lá, sabe? Porque pra gente que é estudante, é meio período, né? A gente tem várias regras que a gente tem que cumprir, não pode, né? Claro que tem gente que faz algumas horas extras e tal por fora, mas legalmente a gente pode trabalhar 20 horas e tal. E o au pair mesmo na Irlanda não é legalizado, você não tem um visto, não tem nada que te suporte, digamos assim, é meio que na cara e na coragem, sabe? E eu fui também porque era indicação, mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora já na Holanda não, é tudo muito certinho, a família cumpre as regras, tudo bem certinho, porque eles estão te esperando, né? Eles pagam pelo teu visto, pelo teu processo, pagam o teu seguro-saúde, enfim, é um monte de coisa, né, que é realmente o programa de au pair. Sim, sim. E você, né, até comentou que trabalhou, né, foi au pair numa casa aí britânica, né? Você cuidava de quantas crianças? Era 2 meninas, aí era metade, era menos Até. crianças. Era só 2 meninas, quando eu cheguei lá elas tinham 7 e 9 anos, então também elas já eram grandinhas, super independentes também. A família mesmo, o principal objetivo deles é que eles tinham acabado de se mudar para a Holanda, e eles precisavam também dessa mão extra, porque como eles não tinham basicamente família ou muitos amigos lá, tinha só a avó que morava na Holanda também, mas morava em outra cidade, um pouquinho distante, então eles não tinham ninguém para ajudar com as meninas, sabe? E eu levava as meninas para a escola, eu levava as meninas para as atividades, esporte, dança, tudo, né? Basicamente eu era a pessoa assim que fazia várias atividades com as meninas que a família não tinha tempo, porque o pai viajava bastante e a mãe trabalhava o dia todo em Amsterdã. Ah, Então eu entendi. ajudava. Então você era, assim, era bem mais o trabalho com as meninas, né, na Holanda, Sim, sim. do que com a casa em si. Não, na verdade, eles nunca nem me pediram para fazer nada na casa. Eu até perguntei isso na entrevista que eu tive pelo Skype, sobre roupa e casa e coisa e tal. Eles falaram que não, isso não era minha obrigação, que eu não precisava fazer nada, mas assim, eu me sentia parte da casa, então eu também fazia. Eu sabia que a mãe trabalhava loucamente, assim, ela tinha uns horários bem corridos. Então, assim, uma vez por semana eu sempre fazia uma limpezinha, assim, básica para manter na casa. E, claro, cozinha, né? Eu cozinhava para as meninas, para mim. Então, eu sempre deixava limpinho, eu colocava as louças todas para lavar. Assim, o básico, né? Eu sempre Sei. fazia, assim. Mas a roupa, ela nunca pediu. Ela até disse, não, pode deixar que isso eu faço e tal. E aí, eu só fazia mesmo a minha. Eu lavava minhas roupas, normal. E o seu relacionamento com eles era bom. Ai, foi ótimo, assim, assim, eles eram muito queridos comigo, eu era a primeira au pair deles, então eles também estavam descobrindo o programa, sabe, então eles cumpriam as regras tudo muito certinho, não extrapolavam nos horários, assim, pediam bem poucas horas extras, babysitting também foi bem poucos que eu fiz nesse ano, enfim, foi bem legal, assim, e eu acho que eu ajudei bastante, eles sempre me agradeciam, diziam o quanto eles estavam felizes de eu estar lá ajudando eles, porque eles tiveram o primeiro ano, assim, também para eles, né? Na Holanda, assim, foi bem corrido, tanto que a gente trocou de casa quando eu estava lá, eu ajudei eles a fazer a mudança, eles me pagaram extra nesse final de semana, e foi bem legal, assim, eu participei de muita coisa e muita descoberta deles no país, eu participei também, assim, foi muito legal. Legal. E teve algum perrengue, assim, que você teve com a Host Family? Ou... Assim, com a Host Family em si, eu não lembro de muito perrengue, mas eu tive vários perrengues assim. E no dia a dia, sabe? Porque assim, né? Bicicleta. Aí uma vez a minha host kid caiu também e ficou lá, tipo, quase deitada no meio da ciclofaixa. Assim, uns perrengues normal, chuva, né? Vento. Eu tinha que empurrar sempre a menor, então eu sempre dirigia a minha bicicleta com uma mão só e a outra eu empurrava ela, porque tinha muito vento e ela não dava conta de acompanhar. Os perrengues maior que foi, assim, para descobrir também alguns lugares, como ir, porque no começo, assim, apesar de todo mundo falar inglês, as coisas na cidade era tudo em holandês, sabe? Então, no começo eu me perdia muito, muito, muito. Depois eu conheci aquela cidade como a palma da minha mão, porque eu não parava em casa, né? Eu sempre estava desbravando. Mas no começo foi alguns perrengues, assim, que eu chegava em casa às vezes chorando, assim, de raiva. Eu falei, nossa, o que eu venho fazer aqui? Eu não consigo entender nada. Ai, Deus meu. Mas era Esses sair foram os com maiores você, perrengues. né? Era sair com você que a gente conseguia achar lugares novos na cidade. Sempre tinha, né? É, Um lugar que você. Ai, eu encontrei.
Ai, sim, mas é porque depois eu jurei pra mim, eu vou conhecer essa cidade todinha. E eu conhecia mesmo, eu não parava em casa. No meu tempo livre, eu fazia questão de procurar e de dar umas voltas nos lugares bem aleatório, porque a cidade não era grande, só que no começo parecia que era tudo muito esquisito, sabe? E o nome das ruas, ai, nossa, era tudo gigante, né? Porque em holandês. Né? Eu não sei falar a rua que eu morei, o nome da rua que eu morei até hoje. Se perguntar, eu não sei. Eu sabia porque, na verdade, na vila, né, que eu morava, era a rua principal, era aquela, que era Juliana Lan. Era só essa, tipo, se eu falava, eu moro em Overveen, aí todo mundo sabia, deve morar na Juliana Lan. E aí era lá. Que era a única que tinha casa, zoeira. Sim, sim, basicamente. Era a principal. Que legal. E assim, você recomenda o programa de au pair para as meninas que querem ir? Nossa, eu sempre falo assim, é muito legal, vale muito a pena. Quem tem vontade, vai atrás, se prepara e faz sim, porque é uma experiência muito legal. Claro que assim, a gente não pode dizer que todas as famílias vão ser perfeitas e maravilhosas. A minha família, eu sempre digo, eu fui muito sortuda mesmo, eu não tive nenhum desentendimento com eles. Claro que às vezes a gente estava meio cansada, meio estressada e coisa assim, e a gente estava meio cansada já da rotina e querendo ou não, você mora dentro da casa deles, você não tem a mesma privacidade que você tem na sua casa, né? Então, isso tudo, às vezes, você estava um pouco cansada, mas assim, eu não posso me queixar deles, sabe? Eles sempre foram muito queridos comigo, sempre foram muito compreensivos, nunca extrapolaram com nada, assim, de horários ou, enfim, nunca tive problemas nenhum, assim, real, assim, com eles. Enfim, aqueles probleminhas pequenos que a gente tem com as crianças, mas que é normal, né? Que é Normal. cuidar de criança. Criança chora, criança faz drama, criança não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, mas assim, perrengue quanto a isso eu não diria, assim. Cara, Uhum. vale muito a pena. Vale muito a pena, eu gosto muito, eu sou muito feliz de ter feito essa escolha, eu aprendi muita coisa nesse ano de au pair. E é um programa também mais fácil, mais barato, né? Para quem não tem dinheiro em investir num outro tipo de intercâmbio, esse intercâmbio é o pontapé inicial, sabe? Eu acho que é muito Uhum. legal. E também você aprende muita coisa, você aprende um novo idioma, ou melhora, no meu caso, eu melhorei muito meu inglês morando esse 1 ano na Holanda. Porque eu não tinha outra opção, eu tinha que falar inglês o tempo todo com eles. Então, foi muito bom para mim, para o meu inglês. Conheci muitos lugares, nossa, valeu muito a pena. Assim, é um intercâmbio mais barato, digamos assim, Uhum. e é uma troca mesmo cultural. Eu acho muito, muito legal. Ah, legal. É isso aí, Carol. Obrigada aí pela participação. Volte sempre, talvez para Obrigada. falar aí da vida de imigrante em Portugal. Que é bem diferente. Mas aí a gente grava um novo vídeo. É, com certeza. E é isso aí, Então tá bem. obrigada. Obrigada. Eu que agradeço também. E se precisarem também, podem me procurar para tirarem dúvidas também. O que eu souber, pode ter certeza que eu vou ajudar. É, Tá tá, bem? eu posso deixar, né, seu Instagram aqui para as Pode, meninas pode, claro. entrarem em Sim, contato. Ah, então tá bom. tá bem. Obrigada, hein?